Sejam bem-vindos ao canal Top 3! Devido à grande aprovação da parte 1 desse vídeo, onde falamos sobre Ludmila Pavlichenko, Vassili Zaitsev e o lendário Simo Häyä, decidi fazer a parte 2, espero que gostem. O Top 3 de hoje falará sobre os melhores atiradores de elite da história, parte 2. Adelbert Waldron nasceu no dia 14 de março de 1933, em Virgínia, Estados Unidos, e aos 20 anos de idade juntou-se à Marinha dos Estados Unidos, onde serviu por 12 anos, chegando ao posto de sargento. Já em 1968, o sargento decidiu se alistar no exército americano, onde logo seria enviado para a 9ª Divisão de Infantaria no Vietnã. Durante o conflito, Waldron obteve 109 mortes confirmadas, atuando como atirador de elite. Mas não foram os números que o destacaram. O sargento possuía uma precisão impressionante, e para descrever tal habilidade, o seu coronel, Michael Lee, contou sobre o seu melhor tiro. Em uma tarde, estávamos em um barco, no meio do rio, quando um vietnamita começou a disparar uma metralhadora em nossa direção, de muito longe. Enquanto todos tentavam procurar o inimigo e ao mesmo tempo tentavam se proteger, Waldron apanhou seu rifle de precisão e calmamente, mesmo com o balanço do barco, conseguiu dar um tiro certeiro a mais de 900 metros, derrubando o atirador de cima de um coqueiro. E se existisse uma dificuldade para esse tiro, esse estaria próximo ao impossível. Após 8 meses no Vietnã, recebeu várias condecorações por seus feitos e foi designado para ser instrutor de tiro até o final de sua carreira, onde veio deixar o exército em 1970. Não se sabe muito sobre o sargento Waldron, pois ele recusava muitos pedidos de entrevista. Ele simplesmente não queria a notoriedade pelo que ele havia feito em sua carreira e após dela. Notoriedade ou não, Adelbert Waldron foi um excelente atirador e acabou falecendo em 18 de outubro de 1995, na Califórnia, aos 62 anos de idade. Christopher Scott Kyle nasceu em 8 de abril de 1974, no Texas, e aos 8 anos de idade ganhou um rifle de seu pai, no qual o ensinou a caçar com extrema habilidade. Após concluir o ensino médio, Chris se tornou um peão de rodeio profissional, mas sua carreira não durou muito tempo, pois ele havia fraturado gravemente o braço após uma queda. Após o tratamento do braço, Chris tentou se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, mas foi rejeitado por causa dos pinos do seu braço. Pouco tempo depois, Chris conseguiu se alistar na Marinha, através de um recrutador. Sua carreira progrediu e algum tempo depois já era membro dos Navy SEALs, atuando como franco-atirador do Pelotão Charlie em importantes batalhas na ocupação do Iraque. Sua primeira morte como franco-atirador ocorreu durante sua primeira missão, quando ele atirou em uma mulher que se aproximava de um grupo de fuzileiros, junto com uma criança, carregando uma granada de mão. Chris recebeu a ordem e atirou na mulher, afirmando: "Aquela mulher já estava morta, eu apenas evitei que ela levasse os fuzileiros com ela." Por causa da sua grande atuação como sniper na cidade de Ramadi, os insurgentes o chamavam de O Diabo de Ramadi e ofereceram uma recompensa de $21 mil sobre sua cabeça, valor que depois subiu para $80 mil. Chris relatou que em 2008 deu seu tiro de maior distância ao matar um insurgente que se preparava para lançar uma granada, localizado a cerca de 1920 metros de distância. Durante seus 6 turnos de serviço no Iraque, Chris foi baleado 2 vezes e sobreviveu a 6 explosões de artefatos explosivos improvisados. Em registro, ele acumulou 160 mortes confirmadas, de 255 prováveis. Estes números são baseados nos relatórios de combate enviados ao alto comando no final das missões. Chris disse não ter conhecimento de seu número oficial de mortes, por contar apenas quantas vidas havia salvado. Chris Kyle passou a ser conhecido como a lenda entre a infantaria e os fuzileiros e foi designado para proteger. O sniper deixou a Marinha em 2009 e, ainda morando no Texas com sua esposa e 2 filhos, chegou a ser sócio de uma empresa de treinamento tático. Em 2 de fevereiro de 2013, Chris e um amigo, Chad Littlefield, haviam levado Ed Roof, um veterano da Guerra do Iraque, para um rancho para ajudá-lo no seu tratamento de transtornos de estresse pós-traumático causado pelos vários anos em conflitos. Além disso, Ed já havia sido diagnosticado com esquizofrenia e passado por várias casas de saúde mental. Em um momento onde estavam praticando tiros, Ed Roof deu um tiro inesperado com uma pistola .45 em Chris e um tiro de 9mm em Chad, matando os dois naquele instante. Ed tentou fugir, mas foi capturado pela polícia após bater o carro na fuga. Sob acusação de 2 assassinatos, seria condenado à pena de morte, mas em 2015 saiu a sua nova sentença, tendo de cumprir prisão perpétua sem possibilidade de recorrer. O funeral de Chris aconteceu em Arlington e seu corpo foi enterrado em Austin após um cortejo fúnebre que seguiu por 320 km, seguido por centenas de pessoas.
Em entrevistas, Chris Kyle afirmou que não tinha remorso pelas pessoas que havia matado, pois o seu dever era proteger os fuzileiros. Carlos Hitchcock nasceu em 20 de maio de 1942, em Arkansas, Estados Unidos, e desde pequeno já caçava na fazenda onde morava, para assim ajudar na alimentação de sua família. Após seu pai voltar da Segunda Guerra Mundial, Hitchcock sonhava em se alistar para os fuzileiros navais dos Estados Unidos e conseguiu realizar seu sonho com apenas 17 anos de idade. Enquanto servia nos fuzileiros, ganhou vários campeonatos de tiro, se destacando entre os demais fuzileiros. Então, quando mandaram escolher franco-atiradores de cada pelotão, Hitchcock rapidamente foi selecionado. Já participando da Guerra do Vietnã, o sniper obteve 93 mortes confirmadas, mas segundo Hitchcock, seus números são muito maiores. Durante seus incríveis feitos, Hitchcock foi apelidado de Pena Branca, pois usava uma pena em seu chapéu a todo momento. E então, para enganar o inimigo, que já estava enviando atiradores apenas para matar o sniper, seus companheiros atiradores também começaram a usar a pena nos chapéus, assim confundindo o inimigo, mesmo eles sabendo do risco que isso causaria. Outro feito marcante de Hitchcock, e ainda não o maior, foi disparar exatamente na luneta de um famoso sniper vietnamita, conhecido por Cobra, que já havia matado vários fuzileiros. Carlos, posicionado em uma colina, havia observado o reflexo da luneta do inimigo e imediatamente disparou, sendo esse um dos tiros mais precisos da história. No filme O Resgate do Soldado Ryan, fizeram menção a esse feito. Mas a missão que colocou Hitchcock em primeiro lugar da nossa parte 2 foi absolutamente incrível. Sem muitos detalhes sobre a missão, ele removeu pela primeira vez a pena do chapéu, e a única ordem era matar um general de exército vietnamita. Para isso, Hitchcock se infiltrou na base inimiga, rastejando 1.500 metros durante 4 dias e 3 noites, rodeado por patrulhas, que a todo momento passavam a poucos metros de distância dele. Com alimentação racionada e sem dormir, Hitchcock finalmente chegou ao ponto onde avistaria a barraca do general, e após um grande estudo do local, ele conseguiu observar o seu alvo, disparando um tiro bem no coração, a 600 metros de distância. Incrivelmente, Carlos conseguiu evacuar do local, sem ser encontrado, e em seguida recebendo várias condecorações pelo grande feito. Um pouco antes de ir embora da guerra, o sniper e mais alguns fuzileiros sofreram queimaduras graves após seu veículo atingir uma mina terrestre, mas mesmo se recuperando, ele continuou treinando atiradores. Anos mais tarde, foi diagnosticado com esclerose múltipla, o que levou a ter que sair dos fuzileiros, levando Hitchcock a uma grave depressão. Mas com a ajuda de sua esposa e o hobby pela pesca, o ajudaram naquele momento. Hitchcock tem um filho com seu mesmo nome, que também é fuzileiro. O grande sniper faleceu em 1999, decorrente de sua doença. Carlos Hitchcock disse uma vez que ele só sobreviveu na guerra por causa da capacidade de entrar na bolha, colocar-se em um estado de concentração absoluta, completa e absoluta.